muito bom dia. Hoje é terça-feira, 20 de março. Acompanhe agora as principais notícias no Congresso Nacional. Na Câmara, destaque nesta semana para dois temas polêmicos: a Lei Geral da Copa e o Código Florestal. Agora são 9 horas e 55 minutos em Brasília. O Câmara Hoje já está no ar. A semana de votações na Câmara começa com novidades na Lei Geral da Copa, que ontem foi tema de reunião no Palácio do Planalto. O governo quer autorizar a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante os jogos, conforme acordo assinado com a FIFA. Outro assunto em discussão é o Código Florestal. Veja com o repórter Fabrício Rocha. Passada a confusão com a troca de líderes de governo, o plenário deve encarar a votação da Lei Geral da Copa, que também balançou na semana passada na questão sobre a venda de bebidas durante os jogos. Numa reunião no Palácio do Planalto, nesta segunda, a ordem do governo ficou bem clara. A questão da bebida está relacionada com convicções pessoais, morais, religiosas, que o governo, que a presidente, que todos nós respeitamos. Nós estamos aqui tratando de compromissos assumidos pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro e que devem ser cumpridos e honrados. Nós temos duas situações sobre as quais não há retorno. Tem o projeto original do governo, que honra os compromissos do governo. Tem o parecer do relator geral, do relator da matéria, que foi aprovado na comissão especial. Honra o compromisso do governo. Portanto, em princípio, qualquer uma das duas serve. Nós vamos definir por qual e será amanhã na base do governo. O presidente da Câmara está otimista. Nós temos também acordo de que os temas mais polêmicos podem e devem ser votados de forma nominal, portanto não há problemas para a votação da Lei Geral da Copa. Nós temos, é claro, um impedimento anterior, que é a lei que trata sobre o novo Código Florestal, que há aí sim um tensionamento maior, uma disputa maior entre os deputados, principalmente entre os ambientalistas e os deputados ligados à agricultura do Brasil. Mas, pelo que se comenta, é no Código Florestal que as votações da semana podem emperrar. É evidente que a tese que vai predominar aqui, a gente percebe claramente que é a tese dos ruralistas, e isso acaba comprometendo a questão do Rio+20. Então, acho que o governo não vai querer que aprove isso agora para desgastar no fórum, né, do Rio+20. Eu acho que ele vai deixar para depois disso. Isso não tem condições, não existe essa condição de que nós, da bancada ruralista, de vários partidos que estão trabalhando nesse tema, tenham essa posição de aceitarmos essa votação para votarmos depois da Rio+20. Esta aparente tensão no plenário vai ser confirmada ou desmentida nas reuniões dos líderes partidários de governo e de oposição que estão previstas para esta terça-feira. Pode até ser que se decida mais uma vez pelo adiamento das votações da Lei Geral da Copa e principalmente do Código Florestal. Neste caso, propostas mais antigas e menos polêmicas poderiam entrar na pauta, como aconteceu na semana passada. Mas as próprias sessões ordinárias do plenário já têm ocupação mais do que suficiente para os deputados. Afinal, são 9 as medidas provisórias trancando a pauta de votações. E a primeira delas, ainda sem acordo, é a que isenta de PIS e COFINS a importação e a venda de equipamentos tecnológicos para pessoas com deficiências. A repórter Paula Bittar está no Salão Verde e repercute ao vivo a pauta do plenário da Câmara. Bom dia, Paula. A possibilidade de acordo para a votação da Lei Geral da Copa e também do Código Florestal, além, é claro, das medidas provisórias? Adriana, bom dia. Apesar de todas as polêmicas, os líderes partidários vão tentar um acordo sim numa reunião marcada para logo mais às 4h30 da tarde. Existe a possibilidade de se votar tanto a Lei Geral da Copa quanto o Código Florestal em sessões extraordinárias, apesar de as sessões ordinárias estarem trancadas pelas medidas provisórias. Eu tenho aqui ao meu lado a deputada Luciana Santos, líder do PCdoB. Deputada, primeiro com relação ao Código Florestal, qual a possibilidade de sair um acordo que permita a votação nessa semana? Nós temos conversado bastante com o relator Paulo Pial, numa perspectiva de encontrar um entendimento, visto que houve algumas alterações no Senado e, a princípio, Paulo Pial pretende modificar muito pouca coisa do Senado.
Na prática, o impasse se dá em relação às APPs, que são as áreas de preservação permanente, que são as áreas consolidadas. Então, esse impasse é que nós esperamos que no encontro do Colégio de Líderes a gente possa chegar a um entendimento. De qualquer forma, tem um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho que trata dessa discussão do Código Florestal, que vários partidos têm ou seus líderes ou representantes. Então, nós estamos com o deputado Osmar e a deputada Jandira Fegali, que acompanham o grupo de trabalho que debate os últimos entendimentos acerca de uma solução que possa ser equacionada e a gente possa levar à votação algo tão estratégico e tão importante para a nossa nação, que é o problema da agricultura do país e do meio ambiente, claro. Quem também conversa aqui com a gente é o deputado César Colnago, vice-líder do PSDB. Deputado, qual a opinião do senhor? O Código Florestal sai essa semana? Pelo PSDB, nós entendemos que o Código é uma matéria fundamental para a área agrícola, para a sustentabilidade da produção e de alimentos no Brasil, que é um dos maiores exportadores e produtores de alimentos, mas o que eu sinto é que a base do governo está muito dividida. O problema é muito mais a crise política do governo e a base em relação a essa matéria do que propriamente o conteúdo da matéria. Eu acho que a Câmara aprovou um texto, o Senado modificou, voltou esse texto, os líderes estão discutindo, nós estamos discutindo algumas pequenas alterações. O Código é preciso acabar com essa polaridade entre ruralistas e ambientalistas. Na verdade, eu fui secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Nós precisamos de ter um ambiente sustentável, com terras que sejam agricultáveis, produtivas, e aí o Código tenta fazer essa compatibilização. Por nós se vota o Código Florestal, evidentemente, mas o problema maior acho que é muito mais no entendimento da ampla base que o governo tem de se entender sobre essa matéria. Deputada Luciana Santos, e com relação à Lei Geral da Copa, há clima para votação ainda nessa semana? Eu penso que sim, né? Houve a comissão especial, onde na própria comissão especial procurou se desenvolver ou chegar a um bom termo acerca de algumas coisas que eu penso que foram as principais polêmicas. Uma delas é o acesso da população aos jogos da Copa, visto que são jogos de custos e de preços altos dos ingressos, e com isso foi construído essa possibilidade que já está no relatório de viabilizar o acesso às pessoas que têm o Bolsa Família, aos estudantes e aos idosos, respeitando a soberania e a autonomia das leis brasileiras. Então, eu penso que no fundamental se foi construído um consenso em torno disso. O que ficou pendente foi exatamente o uso ou não das bebidas alcoólicas exclusivamente e especificamente nos Jogos da Copa. Então, embora haja no país uma política nacional de enfrentamento das bebidas alcoólicas, seja através da lei seca, seja através de mecanismos que coloquem nas propagandas de publicidade de bebidas as consequências negativas que as bebidas têm por conta dos altos índices de mortes e homicídios que ocorrem por conta da bebida alcoólica e também do Estatuto do Torcedor, nós estamos diante de praticamente um fato consumado, visto que foi um acordo, não é, do governo com a FIFA para poder prevalecer, como é um evento privado, o governo brasileiro teve que apresentar um caderno de encargos e ali houve um pré-estabelecido, uma condição de funcionamento da Copa através da permissão das bebidas. O que nós vamos é tentar a redução de danos para ver como conviver com isso, mas sendo um compromisso anteriormente assumido pelo governo, nós vamos provavelmente, quer dizer, na nossa bancada do partido já tomou a decisão que, embora no mérito nós achamos que isso prejudica essa política nacional, como é um acordo anterior, nós vamos partir para votar, não é, com essa condição anterior que o próprio Estado brasileiro assumiu com a FIFA. Deputado César Colnago, essa polêmica toda com relação à liberação das bebidas alcoólicas pode impedir a votação da Lei Geral da Copa nessa semana? Eu acho que a Copa é um evento fundamental, importante para o país, mas a soberania está acima da Copa. A impressão agora de longe é que fizeram um acordo sem consultar uma parte do governo, porque governo não é só poder executivo. Todas as ações do governo, elas têm que ter o aval da Câmara e do Senado. Portanto, fizeram um acordo sem conversar com as representações
do povo, que são as duas casas. Por isso que, ferindo a autonomia e a soberania, quer dizer, colocar bebida alcoólica onde o estatuto do torcedor já impede, na nossa visão, é um absurdo, além do malefício, da agressividade e do que tudo que a bebida alcoólica libera no ser humano. Nós entendemos que devemos votar, a Copa é importante, é um evento que vai divulgar o Brasil, nós temos um amor e uma paixão grande pelo futebol, mas nós temos que preservar o mínimo. Na discussão aqui na casa, você tem ideia, a importância desse poder, algumas questões evoluíram, como a deputada já falou, na questão do acesso. Mas a questão da bebida, nós vamos aprovar a lei da Copa e mobilizar setores importantes da Câmara Federal para que não vote e votemos contra a liberação de bebida alcoólica nos jogos, como se já acontece nos jogos brasileiros, mesmo em outras nações em que essa questão é proibida. Nós vamos bater pé e tentar não aprovar essa questão, porque para nós é um malefício à sociedade misturar diversão, futebol com bebida alcoólica. Deputado César Colnago e deputada Luciana Santos, ontem a bancada do PT se reuniu para fechar posição sobre a Lei Geral da Copa. Segundo o líder do partido, o deputado Gilmar Tato, o PT vai defender o texto original do governo. Sobre a polêmica da liberação de bebidas alcoólicas, Gilmar Tato disse que a bancada vai honrar o acordo feito com a FIFA, deixando que a entidade negocie diretamente com os estados. De nossa parte, da bancada do PT, é cumprir o acordo que foi feito, que o governo brasileiro fez com a FIFA, no sentido de fazer com que a Copa aconteça da melhor maneira possível. E por parte da bancada do PT nós não vamos atrapalhar de forma alguma o acordo feito do governo brasileiro com a FIFA. Na verdade é um debate jurídico, legal em relação a isso, de você interferir em relação à legislação dos estados, você ter uma legislação concorrente. E o texto do relatório, que foi aprovado na Comissão Geral, ele invade a legislação estadual. Então nós achamos por prudência ficar no texto original, e aí fica a FIFA assim, responsável por dialogar com os estados. Isso não significa que tanto o PT como o governo vai simplesmente lavar as mãos. Nós podemos ajudar, inclusive, em relação nos estados a permitir a venda de bebida alcoólica. O líder do PT lembrou que essa posição da bancada vai ser levada logo mais aos demais líderes partidários na reunião de 4h30 da tarde. Deputada Luciana Santos, não é temerário deixar que a FIFA negocie diretamente com os estados? Na verdade, nós vamos votar a Lei Geral da Copa, né, como um todo, e vai haver o destaque sobre a questão da liberação ou não das bebidas alcoólicas durante os jogos, exclusivamente da Copa, né? O que o relatório original leva em conta é a possibilidade de acontecer isso, independente da situação dos estados. Agora, existe a situação da legislação estadual, que muitas legislações estaduais impedem a bebida alcoólica. Então, isso vai ser uma polêmica jurídica, não é? Porque pelo Pacto Federativo, os estados, não é, têm uma certa autonomia em relação a algumas políticas públicas que eles estabelecem, e isso nós vamos ver como superar no entendimento, numa negociação, para que a gente garanta, né, o evento da Copa, porque afinal de contas nós temos aí até junho desse ano para a tomada de decisão definitiva da realização da Copa no Brasil. E nós precisamos caminhar no sentido, como eu falei antes, de reduzir os danos, né, dessa situação, para que a gente garanta que a Copa seja um momento de prazer, de talento, né, desenvolvimento da arte do futebol brasileiro, mas também de muita paz e muita harmonia com as pessoas que vão participar desse espetáculo, que é o espetáculo do futebol brasileiro. E o senhor, deputado César Colnago, qual a sua opinião com relação a essa possibilidade de a FIFA negociar depois diretamente com os estados, onde houver uma legislação estadual que proíba a venda de bebidas? Para quem sabe ler, um pingo é letra. O líder do PT,
ele na verdade, ele fez uma denegação. Quando ele diz que ele não vai passar a mão, que ele não vai passar para frente a bola, né, ele na verdade está empurrando para frente. É preciso ter claro, né, a posição do PT e do governo é de vender bebida alcoólica. A lei é clara nesse sentido, o Estatuto do Torcedor, e está ferindo, na verdade, a nossa autonomia, a nossa soberania. Eles estão empurrando para frente para dizer que eles não estão nem lá nem aqui. A posição nossa do PSDB é clara. Nós somos contrários vender bebida alcoólica nos estádios, passar isso para os estados na verdade, empurrar para frente o problema, por isso que ele denegou. E nós queremos ter clareza de que essa casa vai optar por não vender bebida alcoólica pelo problema da violência, da agressividade natural dos seres humanos, e a bebida libera os impulsos muitas vezes, e eu acho que para evitar problema, para ter um campeonato com paz, isso é muito bom que nós possamos manter a lei brasileira e impedir bebida alcoólica nos estádios. Deputado Colnago e deputada Luciana Santos, a formação de um novo bloco aqui na Câmara preocupa o governo. A notícia está no site do Congresso em Foco. O presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo, e a líder do partido na Câmara, Luciana Santos, terão uma importante reunião com o governador de Pernambuco e presidente do PSB, Eduardo Campos. A reunião tem um objetivo: entender quais são os planos de Eduardo Campos que envolvem uma aproximação com o PSD, partido criado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Campos trabalha para que o PSD passe a integrar o bloco na Câmara, do qual já fazem parte seu partido, o PCdoB e o PTB. Hoje, esse bloco soma 63 deputados e é a terceira maior bancada na Câmara. Se forem somados, os 47 deputados do PSD, passará a ser a maior bancada, com 110 deputados. O PT, que hoje é a maior composição, tem 86 parlamentares. Eu pergunto à deputada Luciana Santos e depois eu gostaria também da opinião do deputado Colnago. Deputada, quais são as reais possibilidades desse bloco ser formado? Há possibilidade do bloco sair da base aliada ao governo? Não, essa hipótese não existe. Nós somos um bloco da base do governo, por convicção, né, por acharmos que nós estamos vivendo um projeto político que vem avançando no país, que vem avançando na inclusão social, que vem avançando nos desafios da economia brasileira diante de um cenário tão adverso de crise internacional. E essa nossa aliança, ela não é uma composição, e esse bloco não é só uma composição meramente da Câmara dos Deputados. Nós procuramos nos colocar sempre com proposições unitárias. É um bloco que tem unidade política de pensamento, que é o PSB, o PCdoB e o PTB, unidade de ação e também reciprocidade nas disputas eleitorais que vão acontecer esse ano. Das disputas municipais, nós procuraremos estabelecer um pacto e um entendimento para que a gente tenha reciprocidade, ou seja, esse bloco consiga atuar de maneira conjunta nas eleições, de modo a estabelecer alianças, apoios recíprocos e garantir que essa unidade se dê em cima das ideias, em cima de pensamento. É por isso que esse é um debate que nós estamos travando, primeiro, com o bloco atual, não é? Seja com o Jovaí, com o deputado Jovaí, seja com a deputada Sandra Rosado, seja com os presidentes nacionais do partido, o Renato Rabelo, o Eduardo Campos, que é o governador do meu estado, de Pernambuco, para que a gente possa ver essa possibilidade em relação ao PSD. Na verdade, nas vezes em que nós conversamos com o governador Eduardo Campos, isso nunca foi colocado na pauta. Mas nós não temos nenhum preconceito, ao contrário. Nós participamos do governo do Kassab em São Paulo, o PCdoB participa do governo do PSD na cidade de São Paulo, e nós estamos apenas vendo de que forma nós vamos tratar de conteúdo programático e de reciprocidade nas eleições para ver a possibilidade disso se consolidar. E o senhor, deputado Colnago, como avalia a formação de um grande bloco aqui na Câmara? Muda alguma coisa na casa? Evidentemente que muda. Primeiro que formação de blocos e rearranjos no parlamento, isso é natural. Isso é da democracia e do entendimento entre os partidos que têm mais relações e que têm mais identidades. Agora, o que nós estamos vendo é, de certa forma, uma dificuldade muito grande do governo do PT, da presidente Dilma, na relação com a sua base. E aí você tem obstruções brancas, você tem indicações sendo rejeitadas no Senado, você tem matérias como o próprio Código Florestal e a própria questão da bebida na Copa
base se distanciando do que o governo efetivamente quer. Então você tem um momento de uma certa dispersão e de uma certa crise. Por que o bloco não surgiu antes? Por que surge agora? Eu acho que são movimentações políticas de insatisfação, geralmente localizado muito em cima do PT, que é o bloco majoritário, que é o partido majoritário, que tem mais componentes na Câmara, e isso evidentemente terá efeitos na discussão de temas, na discussão de encaminhamentos, mesmo de futuras alianças para as eleições municipais e depois mais na frente para as eleições nacionais. Isso tem impacto e isso mostra, de certa forma, um rearranjo de reagrupamento de partidos que querem com mais liberdade e até mostrar mais força, porque o bloco ele se constituído chega com certa força, de mostrar alguns lances que ele pode ter mais independência em relação ao PT, em relação ao bloco, ao governo da presidente Dilma. Deputado César Colnago e deputada Luciana Santos. Além das votações em plenário, os deputados também vão analisar temas importantes nas comissões da Câmara. O relator da reforma política, deputado Henrique Fontana, apresentou o relatório. Foram 14 meses de debates e 114 emendas com sugestões de mudanças. O relatório propõe duas mudanças muito importantes. As campanhas eleitorais passarão a ser financiadas exclusivamente com recursos públicos, por meio de um fundo de financiamento. A ideia é gerar campanhas mais baratas, fiscalizáveis, sem caixa 2, evitando campanhas milionárias que beneficiam candidatos de alto poder aquisitivo. As eleições para deputados estaduais, federais e vereadores passariam a funcionar pelo sistema de listas flexíveis. Os partidos apresentam uma lista hierarquizada de candidatos. Os eleitores podem votar no partido, concordando com a lista, ou no seu candidato. A cada voto no candidato, o eleitor influi na posição dele dentro da lista, podendo fazê-lo ganhar posições. Pelo projeto, essas duas mudanças só entram em vigor depois de serem validadas pelos eleitores por meio de um referendo, igual ao que foi feito para a lei do desarmamento. Impor à população a escolha ou desse sistema ou manter como está, me parece errado. Acho que nós devemos perguntar à população o que ela quer. Por quê? Nós somos representantes da população. E quem diz como quer escolher os representantes é a própria população. Outros aspectos passam a valer imediatamente. A prorrogação das coligações que ficam valendo pelos 4 anos da legislatura. A inelegibilidade de prefeito que já tenha sido reeleito. O fim da chamada cláusula de barreira nas eleições proporcionais. A criação de segundo turno para cidades com mais de 100 mil eleitores. Redução do mandato de senador de 8 para 4 anos e mudança nas regras de suplência para senadores, que passam a ser substituídos pelo deputado federal mais votado do seu estado, desde que seja do mesmo partido. E a possibilidade de coletar pela internet assinaturas para a apresentação de projetos de iniciativa popular. Um projeto tão abrangente é resultado de um enorme esforço da comissão para contemplar opiniões e interesses dos partidos e das realidades regionais de cada deputado. O professor de Ciência Política João Paulo Peixoto não acredita que seja possível aprovar uma reforma tão abrangente. Eu não acredito que ela possa ser aprovada integralmente de acordo com o relatório do deputado. Eu acredito que ela será aprovada parcialmente. E eu gostaria até de lembrar o seguinte, existe uma outra proposta global também de reforma política tramitando no Senado, né, que também aborda diversos aspectos de mudança no sistema político brasileiro. Na comissão, essa dificuldade de chegar a um texto de consenso se reflete no grande número de mudanças propostas pelos deputados. Mais de 20 destaques já foram apresentados para que pontos polêmicos sejam votados em separado do texto principal. O relatório ele não contemplou o que eu acho que são as questões de fundo da grande mudança que eu acho que a gente tem que ter. Não contemplou o voto facultativo, não contemplou um sistema de revogabilidade de mandatos, não contemplou a proibição de reeleição para o executivo e o limite de uma única reeleição no máximo para o legislativo. Então, na minha concepção, ele não avançou em pontos que eu acho que eram essenciais para que a gente mudasse de verdade o nosso sistema político. O modelo atual está esgotado. Nós precisamos dar esse passo à frente. Mas é muito complexo. Vivemos uma crise aqui de hegemonia. Nenhuma proposta tem maioria suficiente para prosseguir. Mesmo longe do consenso, o relator comemora que os trabalhos da comissão estejam se encaminhando para a votação. Há avanços importantes no relatório
e que a única maneira de poder votar reforma política no plenário é exatamente aprovando na comissão e disputando as diferenças pontuais que existem entre os partidos em destaques de votação. Agora nós chegamos a uma fase, de fato fomos muito abertos democraticamente a receber um conjunto de emendas que permita aos partidos fazerem os seus destaques. Mas o regimento é assim, um momento na democracia tem que marcar o dia da votação. Não se pode a cada semana dizer, não, eu quero fazer mais emendas para outra semana e postergar. Então acho que a comissão compreendeu que o regimento determinava o fim do prazo de emendas e agora estamos em processo de discussão e os partidos preparando os seus destaques e eu percebo que está se constituindo uma maioria a favor da aprovação do relatório. A comissão especial que analisa a reforma política tem reunião marcada para hoje, às 2h30 da tarde, e pode começar a votação do parecer do deputado Henrique Fontana. Deputado César Colnago, o que deve sair de uma votação da reforma política? O que há clima para, de fato, ser votado pelo parlamento? Apesar da importância assim, fundamental que tem essa matéria, eu chamaria da mãe das reformas, porque é onde você vai escolher todos os líderes para as mais diversas casas e para o executivo. Eu entendo que uma reforma tão ampla tem muita dificuldade de caminhar. Eu acho que tem algumas coisas básicas e essa questão da reforma é uma questão que a gente vai tomar sempre uma posição partidária, o PSDB vai discutir internamente, nós temos algumas teses, como o voto distrital, contra o financiamento público, nós somos pelo financiamento privado, nós somos a favor, contra a lista, não tirar o direito do eleitor escolher, agora ele colocou uma lista flexível. São temas muito diversos, complexos. A gente sabe que o que está aí não agrada. Agora, construir uma nova proposta, eu imaginaria que, com todo o esforço da comissão, que eu quero aqui parabenizar, talvez se a gente fosse tomando algumas medidas, fidelidade partidária, voto distrital, você iria vagarosamente colocando uma regra melhor do que aí está. Eu acho que uma proposta tão ampla vai ter muitas dificuldades de convergência e essa é a matéria que a gente poderia ter talvez as duas casas trabalhando juntos. Nós temos o Senado trabalhando e a Câmara trabalhando. Então eu acho que ela não começou bem do ponto de vista metodológico de como se trabalhar uma proposta tão complexa e eu vejo com muitas dificuldades. Agora a decisão final sobre a matéria, do ponto de vista do nosso voto, a gente vai discutir evidentemente sempre nas nossas reuniões de bancada para reafirmar nossas teses. Algumas teses que estão nesse relatório são teses do PT. Nós somos contra e queremos discutir melhor, talvez buscar o entendimento. Por isso que não é fácil colocar tão rapidamente para votar essa matéria tão complexa e tão importante para o processo democrático e da consolidação da nossa democracia. Deputada Luciana Santos, o Congresso Nacional terá condições de votar todos esses pontos e, de fato, produzir uma reforma política ampla? Pois é, como foi dito pelo deputado César, e há de fato aqui na casa um longo debate sobre isso, que não começou de hoje. Eu penso que o debate da reforma política vem já há alguns anos aqui na casa exatamente pela dificuldade de se encontrar um sistema eleitoral que garanta a democracia, o fortalecimento da democracia, que garanta a elevação do debate de ideias para que a gente ajude a elevar o nível de consciência política da população e por isso a complexidade dele. E, ao mesmo tempo, essa é uma reforma política que é praticada por um conjunto de parlamentares e lideranças políticas e partidos que já estão aqui na casa. Então não é um exercício simples e fácil de ser resolvido. Eu penso que nós temos que trabalhar isso a médio e longo prazo para que a gente legisle para disputas mais para frente. Com isso a gente garante uma maior isenção, não é, do debate sobre isso e mecanismos de consulta pública à população. Por outro lado, eu acho que o deputado Henrique Fontana tem sido muito feliz, pelo menos tem debatido muito. Somente com a nossa bancada ele conversou mais de 2 vezes, procurando buscar os entendimentos, né, para que a gente consiga ao máximo um consenso que fortaleça a democracia no Brasil. O nosso partido tem uma posição muito clara. Nós somos daqueles que achamos que no país nós precisamos fortalecer as instituições para que, de fato, a disputa eleitoral no Brasil se dê no campo programático, no campo de conteúdo, no debate de ideias. Essa é o que nós consideramos que pode dar um salto
que o Brasil tanto merece. É claro que isso é um outro ambiente, uma outra situação, outro sistema, uma outra lógica em que as instituições, de fato, sejam fiscalizadas, que a população tenha a condição de observar se aqueles programas, se aquele conteúdo programático que os partidos estão defendendo, estão praticando no seu dia a dia, na sua votação, na sua tomada de decisão. Então, por isso que o nosso partido defende o voto em lista hierarquizado, porque achamos que é preciso mudar o conceito, não é, do que deva ser a política no país, que deva ser sempre a partir do programa, do conteúdo, e não exatamente das pessoas no processo, né? E segundo é o problema da exclusividade do financiamento público de campanha. O Brasil já não aguenta mais toda essa onda de denúncias, né? de problemas de corrupção, e isso todos nós sabemos que um dos grandes vertentes desse problema é exatamente o financiamento de campanha, o financiamento privado de campanha. Além de que o financiamento privado compromete até o comportamento do parlamentar, na medida em que ele vai dar satisfação àquele que financiou a sua campanha. Então nós precisamos garantir o financiamento exclusivo de campanha pública, porque isso vai reduzir os custos de campanha, que são altíssimos no país, e vai deixar o parlamentar de maneira mais autônoma tomar decisões dentro do Congresso das diversas questões nacionais, baseado numa posição que ele se comprometeu com a população, de conteúdo programático. Por isso que a nossa posição é muito clara. Nós precisamos do financiamento exclusivo público de campanha para garantir redução dos custos e, ao mesmo tempo, autonomia e a isenção e o combate à corrupção no país, porque ela se dá muito por conta do financiamento privado de campanha no nosso Brasil. Deputada Luciana Santos, deputado César Conago, muito obrigada pela entrevista. Adriana? 10 horas e 26 minutos em Brasília. Esta foi a primeira edição do Câmara Hoje, de terça-feira, 20 de março. Outras notícias no site da Agência Câmara, na internet. E daqui a pouquinho, a TV Câmara transmite a sessão solene que comemora os 50 anos do Hospital do Câncer de Barretos, interior de São Paulo. A gente volta na próxima edição do Câmara Hoje, ao 12:30. Até logo!